Pastor Fernando, chega aqui, por favor. Nós não temos muita cerimônia, não. Pastor Fernando Borja é pastor na Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte. Nós distribuímos convites e falamos aí do seu currículo. Ele pode falar um pouco mais da sua história, daquilo que Deus tem feito. Ele já falou para a gente na ordem dos pastores, já compartilhou e algumas coisas conosco. E nós sabemos do trabalho que ele tem feito e louvamos a Deus pelo que ele tem abençoado as nossas vidas e a disposição de estar aqui conosco nesses 2 dias, falando hoje e amanhã para o nosso conhecimento e crescimento espiritual. Ele vai falar e depois a gente vai abrir para algumas perguntas. Tem 2 microfones que vocês poderão vir à frente e fazer a pergunta. Então ele vai conduzir. Então ele vai conduzir a palavra no momento certo das perguntas, ele vai abrir e ele terá aí o tempo necessário. Deus te abençoe, pastor, nessa condução. Obrigado, pastor Daniel. Obrigado, Primeira Igreja Batista aqui de Acesita, por essa oportunidade de estarmos juntos. Eu vou tentar acelerar um pouco aqui, porque tem um bocado de coisa para a gente fazer. Número 1, o rapaz vai me ajudar ali, eu estou hoje com companhia, o pastor Wesley, maninho de Belo Horizonte. Isso aqui é um manualzinho, isso aqui é um gibi, né? Quando é que a gente pensaria que a gente teria que talvez repassar nas nossas igrejas um pequeno gibi? Mas é um gibi hoje que ele faz diferença na vida e destino dos seus filhos. Por quê? Porque esse gibi você vai junto com o seu filho ler. Não é apenas para dar para ele, mas é para você ministrar na vida do seu filho e dizer: filho, Deus te criou homem. Filha, Deus te criou mulher. Porque o mundo lá fora está falando para eles o inverso. E isso aqui é um testemunho rápido. Isso é da irmã Marisa Lobo, uma irmã nossa lá do sul do Brasil, do Paraná. Ela, junto com a Convenção Batista Brasileira, desenvolveram isso. Qualquer igreja pode publicar isso é de graça, eu encaminho para vocês. E a Marisa Lobo, ela escreveu esse livro sobre ideologia de gênero na escola. No final, se alguém quiser, custa R$30, está ali no fundo. Tenho também um outro livro que eu indico, de uma irmã nossa, Isildinha Muradas, acabou de sair. O Diabo Quer Roubar, Matar e Destruir as Nossas Crianças. São os 2 livros que eu tenho levado nas estradas aí, mostrado às pessoas para que elas possam aprender. Mas Marisa Lobo foi uma pessoa que foi perseguida pelo Conselho Estadual de Psicologia do Estado do Paraná, por ela ser psicóloga cristã. Foi o primeiro grande exemplo que nós já vivenciamos hoje no Brasil sobre perseguição religiosa, por você se identificar como um profissional cristão. E graças a Deus ela perdeu a credencial de psicóloga e nós conseguimos recuperar no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, e ela ainda foi indenizada por perseguição religiosa. Então está esse aqui atrás também. Se você pegar o seu QR Code, se você pegar o seu telefone, você vai encontrar um ministério meu e da minha esposa Flávia, que hoje é vereadora em Belo Horizonte. Bom, queridos, a Bíblia fala em 2 Crônicas 20, capítulo 20, eu vou adiantar a mensagem e já ir falando. Diz que os amonitas e moabitas se uniram para destruir o povo de Deus. Olha que coisa, eles não foram lá para subjugar, eles não foram lá para tomar dinheiro, para pegar a riqueza da cidade, eles foram para destruir o povo de Israel. E a Bíblia diz que o rei Josafá, quando ele viu, ao invés dele unir os seus líderes militares, os seus generais de guerra, e planejar uma estratégia para defender a cidade de Jerusalém, a Bíblia diz que ele correu para o templo. Imagina, na hora de uma guerra, o presidente do país correr para orar, porque ele sabia que não tinha solução, eles iam morrer todos eles, porque o inimigo era muito grande. Essa é a expressão que a palavra diz. E a Bíblia diz que ele convoca o povo, ele convoca um jejum e ele começa a orar. Deus, o Senhor que é grande acima de todas as coisas, ele exalta a Deus. Deus, o Senhor que nos resgatou
de uma outra terra, mostrou o poder dele. Deus, o Senhor mesmo disse que o Senhor colocaria o seu nome nesse local. Deus, o Senhor disse, se nós afastássemos do Senhor, e quando nós retornássemos os nossos corações ao Senhor, o Senhor nos ouviria. Aí ele fala algo lindo. Deus, olha para nós, o inimigo é muito maior do que a gente, e eu não sei o que fazer. Você já passou situações na sua vida, irmão, que não adianta nada os recursos que você tem? Não adianta dinheiro, não adianta médico, não adianta tecnologia, não adianta mais nada, todos os recursos acabaram. E aí você fala, Deus, olha, o inimigo é maior do que a minha possibilidade, o inimigo é maior do que a minha capacidade, e eu não sei mais o que fazer. Você já passou por isso, irmão? Mas é nesse momento que ele vira para Deus e fala assim, mas Deus, mesmo que o inimigo seja grande, mesmo que eu não saiba o que fazer, os nossos olhos estão colocados no Senhor. O único jeito de Deus agir na nossa vida é quando a gente para de usar os nossos próprios recursos e deixa Ele trabalhar. E ele ora assim, Deus, o inimigo é muito grande, Deus, eu não sei o que fazer, mas os nossos olhos estão no Senhor. E a Bíblia diz que Deus se manifesta através de um homem, um profeta, e diz, olha, não se preocupe, porque eu vou pelejar por vocês. E eles adoram a Deus, e diz a palavra que no outro dia, quando eles estavam no campo, preparando para a guerra, o rei diz a eles, olha, lembrai-vos dos seus profetas, lembrai-vos do Senhor nosso Deus, e nós prosperaremos. E diz a palavra que Deus veio, trouxe confusão no inimigo, e eles se destruíram uns aos outros. Puxa vida, que história. Profeticamente nós estamos vivendo esse tempo. Por quê? Porque os inimigos, os moabitas e amonitas, quem são? São os filhos de Ló, que foram gerados por uma geração incestuosa. Quando Ló saiu de Sodoma e Gomorra, a sua mulher foi transformada em sal, e as duas filhas pensaram, olha, nós temos que arrumar uma forma de conseguir solucionar um problema, nós não temos mais semente, então vamos fazer o seguinte, como é o costume dos povos, olha para você ver, gente, como é o costume dos povos, eles embriagaram o próprio pai, tiveram relação sexual com o próprio pai, e uma gerou o pai dos amonitas e a outra gerou os pais dos moabitas. Séculos depois, essas duas nações, amonitas e moabitas, uma geração incestuosa se levanta para destruir o povo de Deus. E a única solução é colocar os nossos olhos no Senhor. Nós estamos vivendo esse tempo, aonde uma geração incestuosa quer destruir os valores judaicos cristãos, quer destruir a nossa Jerusalém, quer destruir o nosso relacionamento com o nosso Deus. E essa guerra é muito mais espiritual do que natural que a gente imagina. E nós precisamos fazer duas coisas: voltar os nossos olhos ao Senhor, nos arrepender dos nossos pecados, para que Deus possa gerar o verdadeiro avivamento na nossa nação. Amém, irmãos? Atos 13:36 diz que o rei Davi cumpriu o propósito de Deus na sua geração, depois ele morreu, foi enterrado com seus pais. O que esse texto nos revela é que em cada geração, levantam-se inimigos, levantam-se gigantes para destruir o povo de Deus. Mas em cada geração, Deus levanta homens e mulheres com o propósito de cumprir o propósito de Deus na sua geração. Pois Davi cumpriu o propósito dele naquela época. Ele derrubou gigantes, não só Golias, como outros. Ele conseguiu vencer os inimigos da nação, filisteus, amorreus, jebuseus, e ele conseguiu unificar uma nação. Pois Deus está levantando hoje homens e mulheres nessa geração para vencer
os nossos atuais gigantes e destruir os povos dessa terra, e que nós possamos unificar a nossa nação. Feche seus olhos por um instante rapidamente. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento e por essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor Deus, buscando a Tua face. A Tua palavra diz que o Teu Espírito Santo nos lembraria de todas as coisas, nos ensinaria todas as coisas, seria o nosso ajudador, o nosso paracletos, e seria o nosso companheiro. Por isso, Espírito Santo de Deus, eu te peço, tem misericórdia de nós. Nesse momento e nessa fase tão importante que estamos vivendo, nós cremos que o Senhor está levantando homens e mulheres para poder cumprir o Teu propósito nessa geração. E nós cremos que a nossa geração está sendo chamada para proteger a próxima geração, para preparar a próxima geração, que não somente irá governar essa nação, mas também será um celeiro de missões para todos os povos em todo esse mundo. Por isso, Senhor, a palavra que sair da Tua boca, que ela não retorne vazia essa noite. No nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Queridos, nós fizemos uma improvisação, porque a palestra normalmente eu fazia ela toda condensada. Acho que o moço vai ligar ali para nós. E hoje eu tive que dividir ela em duas partes e agregar mais algum conteúdo para que a gente pudesse ter tempo de estudar todo esse conteúdo. É NA 1295. Isso. Aqui eu tenho um programa de rádio e televisão chamado Geração de José, aonde eu ensino sobre liderança cristã. Eu tenho, deixa eu ver se ele está pegando lá. Aí eu vou precisar de alguém ficar lá em cima mesmo. Você passa para mim para a direita? Daqui eu não consigo não. Passa ele para frente aí, por favor. É só na seta. Isso. Isso. Pode voltar um pouquinho. Volta. Só para ir mostrando devagar. Isso. Eu tenho ele aqui, aqui ele está no Telegram. Pode voltar mais um. Aqui ele está no Instagram, mais um. Eu tenho ele aqui, no Spotify, no Anchor, no Google Podcast. São programas de pílulas sobre liderança cristã. Tem mais de 80, temos ele no YouTube também, mais de 90 programados. Volta no primeiro aí, só para colocar o telefone. Então, no final, eu vou pedir o moço que trabalha aqui comigo também nos ajuda. Ele vai passar uma prancheta. Se você colocar o seu nome e o seu telefone, você vai receber todo esse material de graça. No final, amanhã, eu vou mostrar vários livros, vou mostrar vários links, vários vídeos, tudo eu repasso para as pessoas, para que as pessoas possam aproveitar esse material, ok? Vamos passar para frente então. Então aqui é o material Geração de José. No final eu coloco esse fone de novo. Isso. Aqui, gente, eu sou advogado, eu sou administrador de empresas. Eu estudei fora do Brasil, no Christ for the Nations, em Dallas, no Texas, em 1989, eu fui a primeira vez. Depois eu retornei em 1998 com a minha esposa, junto com até o André Valadão foi comigo nessa época. Depois eu acabei voltando ao Brasil e fui trabalhar na Igreja Batista da Lagoinha por convite do pastor Márcio. Trabalhei com Portas Abertas Internacional. Vocês vão ver um pequeno vídeo mostrando daqui a pouco aonde... Bom, você vai ter que mexer lá. O teclado está dando um problema no teclado lá. Eu já cheguei a ser detido no Vietnã, entrando com 32 Bíblias e $7 mil. Trabalhei também com Alphalete Internacional, com alfabetização de adultos, educação infantil, pré-escola, desenvolvimento comunitário em 26 países. Eu era vereador em Belo Horizonte até o final do ano passado, sou hoje suplente de deputado federal ainda, já assumi como deputado durante alguns meses, numa licença maternidade, e hoje a minha esposa, ela é vereadora em Belo Horizonte. Eu fui sair candidato a prefeito, na última hora, vocês sabem como é que é o jogo bruto, tiraram o meu partido de mim para que o prefeito atual fosse candidato, somente ele, e eu não pude sair. Então a minha esposa que foi candidata, eu sou casado há 30 anos e sou hoje, tenho 3 filhos, a Fabiana, a Fernanda, o Felipe, e nós temos uma netinha. Passa, por favor, mais o próximo. Essa é a netinha que chegou agora. Minha filha é casada com um sul-africano, ela é missionária nos Estados Unidos também, como ele, que era diretor da escola. Mais um.
Outro. Aí vai passar agora um vídeo. Isso. Aqui é contando um pouco da história da minha vida, rapidamente. Eu sou da época do carro de boi, né? Isso é na Filipinas, no Vietnã. Isso é Angola, Moçambique, Libéria, Zâmbia. Isso é o projeto de alfabetização na América Latina, Colômbia, Bolívia. Isso é na Igreja Batista da Lagoinha, Escola Carisma, um seminário teológico que nós abrimos. Essa Ellen Johnson Sirleaf é a Prêmio Nobel da Paz, a presidente da Libéria. Essa é minha família. Minha esposa, meus filhos hoje, meu genro. Essa é a Marisa Lobo. Irmã Damares Alves, nossa ministra. Prometo manter e defender e cumprir a Constituição, observar as leis do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Pode passar mais um. A Bíblia dizia, né, gente? Não vou falar que diz mais não, porque já passou esse tempo. Chegaria o tempo chegou, em que não suportam mais a palavra de Deus. A palavra de Deus é homofóbica, preconceituosa, intolerante, e quem acredita nela hoje é simplesmente fundamentalista religioso. E eles uniriam pessoas aos seus lados para poder defender suas concupiscências, seus desejos carnais. Iriam fugir da verdade e acreditar em fábulas. Olha que interessante. Cumpriu-se o tempo e hoje estão unindo mestres, filósofos, doutores, artistas de televisão, de Hollywood, cantores, artistas hoje que são influenciadores digitais para defender suas concupiscências, seus desejos carnais, libertinagens, e fugiriam da verdade científica, que só existem 2 cromossomos, masculino e feminino, e acreditariam em fábulas. Minas Gerais tem muitas fábulas, né? Nós temos na nossa região, pé de Belo Horizonte, a mula sem cabeça, o lobisomem. No sul de Minas temos o ET de Varginha. No norte de Minas tem o caboclo d'água. O que são isso? São histórias sem comprovação científica, fábulas. E o que hoje estão acreditando em fábulas, que nós chamamos de ideologias. Próximo. Mais um. On Netflix is causing major controversy today, showing 11-year-olds in crop tops and tiny shorts. Drag kid who RuPaul is calling the future. Bom, pode deixar aí.
Ali é um vídeo mostrando hoje como é que eram nossas famílias e como é que hoje está se tornando. O que são essas fábulas que esse verso diz? Ideologias, não é? A Bíblia nos diz, queridos, e é muito importante nós acreditarmos nisso, as armas da nossa milícia não são carnais, elas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, destruindo todo conselho, todo pensamento, toda imaginação e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Eu tive a oportunidade de estar em Israel, em Jerusalém, e os muros das lamentações, e principalmente o muro da Cidade Santa, é algo colossal para nós. Um tijolo de 6 metros de comprimento, talvez 1,5 metro de altura, 1,5 metro de largura. Tenta imaginar o que seria talvez uma fortaleza como as cidades que se destruíam naquela época, né? Agora, tenta imaginar que a Bíblia diz que as armas da nossa milícia são poderosas para a destruição dessas fortalezas, mas aonde elas se encontram? Se encontram na nossa mente. E da onde elas vêm? Elas vêm através de todo o conhecimento que sobe na nossa mente. Conhecimento do mundo, sabedoria, entendimento, conhecimento, filosofias, entendimentos. E a Bíblia diz que a sabedoria do mundo é terrena, animal e diabólica. O que nós precisamos fazer? Compreender que o que existe nesse mundo de filosofia e entendimento humano que se levanta contra a palavra de Deus é contrário a Deus. Todos esses entendimentos. Perdão. Aqui a ideologia de gênero diz o quê? Que hoje em dia acabou o negócio de sexo. Não existe mais masculino e feminino. Se nascer masculino não quer dizer que vai ser homem, se nascer sexo biológico feminino não quer dizer que agora é mulher. Por quê? É uma construção da sociedade agora. Próximo. E essa ideologia leva na cultura de hoje dizer que todo tipo de diferença que exista entre as pessoas gera algum tipo de opressão. Curioso, porque a própria palavra de Deus nos mostra que nós somos únicos, nós somos especiais, nós fomos feitos um por um. A palavra diz que Ele, por amor a nós, deixa 99 atrás de um. Ele olha para cada um de nós e diz: antes que você fosse gerado, eu te conheci. Antes que você fosse feito no ventre da sua mãe, eu te separei, eu te escolhi, eu te santifiquei para um propósito específico. Enquanto o mundo tenta levar todos a serem iguais, a palavra do Senhor nos ensina que nós somos específicos, especiais, separados e únicos. Ninguém tem a mesma impressão digital, ninguém tem a mesma íris. Todos nós fomos criados pelo Senhor especificamente. Próximo. O que prega o feminismo? Ele diz que a raiz de toda a pressão que existe na mulher hoje é por ela ser educadora, mãe. Próximo. A mulher, por isso, ela precisa ser libertada, ela precisa ficar livre dessas coisas todas para que ela possa exercer a sua liberdade sexual. Porque o mundo sempre é um mundo masculino, é um mundo machista, onde a mulher não pode ter a sua liberdade. Para isso, ela precisa se libertar. E ela pode ter relação sexual com quem ela quiser, como ela quiser, porque é assim que é o homem. Mas se ela engravidar, não tem problema, que hoje o aborto está em processo de legalização, como agora aconteceu na Argentina. Em outros países do mundo estão tentando aprovar o aborto até 6 meses, porque existe um grande negócio por trás de órgãos no mundo, existe um tráfico negro sobre isso. E além disso, não se preocupe que se a mulher engravidar, a partir de agora é o Estado que educa os filhos. Nem os pais precisam se preocupar, como o Estado cada dia mais quer que ele somente tenha essa opção. Próximo. A teoria de gênero, gente, ela nasceu desse movimento feminista, que ele nega, né? A gente fica falando curioso hoje em dia, chamam muitos conservadores de negacionistas, mas o próprio movimento feminista é o mais negacionista deles, porque ele não aceita, ele não concorda à explicação da natureza. Diferenças entre mulheres e homens, por causa da biologia, por causa da anatomia, por causa dos hormônios, por causa da fisionomia, não, isso não existe mais. Nega-se a própria ciência, que nos separa homens e mulheres somente no DNA em mais de 5.600 pontos.
Então, hoje o feminismo, nesse ponto, ele nega que a diferença entre homem e mulher acabou. Não existe mais diferenças hormonais, genéticas, nem anatômicas. Próximo. A origem disso tudo vem na primeira grande filósofa que apareceu no mundo contemporâneo, Simone de Beauvoir. Ela era amante, uma das amantes de Jean Paul Sartre, os dois eram pedófilos, os dois advogavam pela legalização da pedofilia na França, e ela que cunha essa famosa frase, escrevendo um livro sobre o segundo sexo, dizendo: ninguém nasce mulher, torna-se mulher. E quais são os pensamentos dela? O corpo biologicamente predisposto para ter filhos é uma prisão para a mulher. E para a mulher se libertar, ela precisa fugir de quê? Do casamento, da maternidade na família, porque o casamento e a maternidade e a família estão na grande origem da opressão que o homem criou contra a mulher. Ou seja, o homem criou o casamento, a maternidade e a família para oprimir, para manipular, para controlar a mulher e criar um mundo do homem. Próximo. Fica pertinho aí, por favor, senta aí. Isso. O feminismo de hoje, o que ele quer? O que era normalmente, gente, algo legítimo, o que seria? Por que hoje a mulher, ou então a tenente da polícia militar, deveria receber menos do que o homem que é tenente? O médico, o enfermeiro, qualquer um que é profissional, por que deveria receber menos que a mulher? A própria nossa legislação diz que todos são iguais perante a lei, ou seja, não existe essa diferença mais. Mas o que era uma luta contra o machismo, hoje é a desconstrução do masculino. Aqui nós temos, mostrando alguns dos grupos feministas, eles são violentos, eles são preconceituosos, pode passando, preconceituosos com a religião. Mais um, pode passar mais um. Aqui, por exemplo, eles estão abortando Jesus na porta de igreja. Em Belo Horizonte, na parada gay de 2017, pararam 2 carros de som de frente à primeira igreja batista de Belo Horizonte, na Praça Raul Soares, urinaram na igreja, não deixaram os irmãos entrar na igreja e depredaram a igreja. Nos carnavais de 2018 e 2019, várias igrejas foram depredadas em Belo Horizonte. A primeira igreja presbiteriana, todo carnaval tem que colocar tapume em volta da igreja para se proteger. A Igreja Batista do Barro Preto, agora na última vez, eles tiveram uma confusão porque fizeram concentração na porta da igreja e ainda colocaram banheiros químicos na porta das igrejas. Próximo. Aqui, mais um. Esse é um movimento que nós consideramos assassino, porque nós entendemos que a concepção é o início da vida, e quando se diz meu corpo, minhas regras, não se pensa no feto, não se pensa na criança. Próximo. Aqui a agenda, que é muito interessante pelo seguinte: nós entendemos que o inimigo, o diabo, ele trabalha sempre através do engano, e ele usa todas as ferramentas para levar ao homem ao engano. Ele usa até a verdade, ele usa sofismas. Quando Jesus foi provado no deserto, o diabo não mentiu para ele. Jesus não virou para o diabo e disse: olha, você está mentindo. Não, ele utilizou parte da verdade para trazer uma outra concepção de um argumento. E isso sempre vai existir no mundo atual para trazer o engano ao homem. Nós precisamos empoderar as mulheres para vencer o preconceito contra as mulheres. É uma afirmativa positiva, legítima, mas na verdade existe uma agenda que nós chamamos de agenda queer. Próximo. Essa agenda, mais um, teoria queer. É a teoria da desconstrução ou subversão da identidade das pessoas. A ideia é subverter, a ideia é desconstruir. Como assim? Porque você vai encontrar pessoas e você já não sabe mais qual é a identidade delas. Você já não sabe mais quem é masculino e quem é feminino. Nós temos aqui sexo biológico masculino, gênero feminino. Nós temos sexo biológico feminino, possui ovários, gênero masculino, foi eleito o homem mais sexy do Brasil. Próximo. Aqui o que era binário, né, o masculino e feminino, agora vocês vão ouvir muito esse tipo de palavreado, não binário. Eu sou não binário. Isso é muito comum agora, principalmente entre os adolescentes, que ficou interessante dizer, eu sou bissexual.
eu sou não binário, eu sou pansexual, porque hoje é um modismo. Então, o que era binário agora é chamado não binário. Próximo. E os não binários agora existem dezenas de tipos e todos os dias estão criando novos, porque é um modismo, é algo que atrai, é algo que fica chique, fica famoso, interessante. Quanto mais criarem, melhor. Aqui nós temos, apenas para poder esclarecer, o palavreado que se usa. Nós temos o sexo biológico, como que nós nascemos, masculino e feminino. Quando você pensa na mente, é a identidade da pessoa, como que ela se vê. Existem pessoas hoje, homem, que se olha no espelho e diz assim: eu sou uma mulher presa num corpo de um homem, Deus errou comigo. Então, identidade de gênero é na mente. No coração é a orientação. Então, quando alguém fala assim, qual é a orientação da pessoa? Qual que é aquilo que atrai? Se ela é heterossexual, se ela é bissexual, se ela é homossexual. Próximo. Transsexual, transgênero e trans. Trans significa do outro lado. Então, transatlântico, do outro lado do Atlântico. Transgênero é a pessoa que não se identifica no seu próprio sexo biológico, não se identifica, ela pensa que ela é do outro gênero. Belo Horizonte, Rio, São Paulo, tive agora no interior de Minas, aqui perto de Curvelo, me esqueci o nome da cidade, lá uma vereadora mais eleita também, um trans mulher, é uma mulher para eles, é um homem, sexo biológico masculino. Em Belo Horizonte, o mais votado foi um homem trans. Mas como ele se define? Ele define trans, mulher, ou seja, é um homem, sexo biológico masculino, que transitou para o feminino, só que é lésbico. Vocês não entenderam, né? Vou repetir, vamos ver se vocês entendem aqui. É um trans, mulher, lésbica. Então, se é lésbica, são duas mulheres, certo? Só que é o seguinte, resumindo no puro e simples, básico, científico, é um homem que não se vê homem, se veste como mulher, mas ele é heterossexual, é casado com outra mulher e tem filhos. Então, trans, mulher, lésbico. Próximo. Aqui alguns exemplos que, homem ou mulher, gente? Próximo. Mulher, próximo. E homem grávido? Mais um. Homem amamentando. O que é isso? Isso é chamado bloqueio hormonal. Isso é um tratamento com testosterona, desenvolvem músculos, desenvolvem pelos durante alguns anos de tratamento. Próximo. Aqui. O que se define pessoas que não se identificam no seu próprio gênero? É chamado disforia de gênero. E o que é a disforia de gênero? É um transtorno da identidade que a pessoa tem com a sua sexualidade. Então, é uma criança um menino que não se vê menino, ele se vê mulher. Ele tem angústia, ele tem problema, ele tem dificuldade, ele tem sofrimento e ele não se identifica na sua sexualidade. A Marisa Lobo escreve alguns casos para poder explicar a disforia de gênero. Primeiro caso específico, que ganha de todos, é o abuso sexual. O abuso sexual é o número 1. Então, eu já vi casos, por exemplo, de menina que ela sofreu abuso sexual do próprio pai. E para ela desenvolveu vamos dizer, a masculinidade como defesa, porque ela não queria ser atraente ao masculino de novo, porque aquilo trouxe para ela muito sofrimento, porque alguém masculino desejou ela e trouxe violência a ela, e ela preferiu se identificar como masculino, assim, sendo masculino, o outro masculino não seria atração por ela, e ela se identificou assim. Complexo de Édipo, menino que se apaixona pela mãe, a menina que se apaixona pelo pai. Terceiro caso, o ambiente. Esse eu sempre achava, não gente, o ambiente, e eu estive agora em Três Corações esse ano, e na hora que acabou a palestra, uma mãe me procurou, e ela me disse que ela tinha 2 filhos, um de 21 anos, que era até o diácono da igreja, e o outro de 11 anos, que ela estava levando para um tratamento no psicólogo, que ele estava dando muito problema para ela, e no psicólogo disse que o menino é apaixonado pela mãe,
ele tem uma compulsividade pela mãe, e ela contando aquilo como algo, uma vantagem. E eu perguntando para ela, mas me explica melhor. Ela é evangélica, foi criada na igreja, casou na igreja, mas o marido a abandonou quando essa criança tinha 2 anos de idade. E ela criou a criança sozinha, só ela, e ela protegeu a criança em excesso. O menino não conviveu com o masculino, apenas com a mãe e também com as amigas, e o menino, criando essa compulsão pela mãe, desenvolveu traços femininos. E quando eu disse a ela que ela estava castrando o próprio filho por causa da sua carência emocional, ela desabou. Quem precisava realmente de um acompanhamento psicológico era ela. A sua carência emocional estava castrando o seu próprio filho. Próximo. Aqui, nós já estamos caminhando hoje em dia, gente, até para transtorno de identidade de espécie. Já não é mais somente transtorno de identidade de gênero. Nós já temos pessoas hoje, nesse caso, era um homem que quis virar mulher, depois não ficou satisfeito, quis virar um dragão. Próximo. E chega a fazer várias cirurgias. Próximo. Mais um. Aqui um menino que quer se transformar num ET, né? Então fez várias cirurgias. Próximo. Aqui nós temos a classificação pela Organização Mundial da Saúde do transtorno de identidade. Nós estamos vivendo hoje a pandemia do coronavírus, mas a pandemia do coronavírus, a classificação pelo código, pelo compêndio mundial de saúde é o Covid-19. Já o transtorno de identidade está classificado hoje por essa nomenclatura. Próximo. Agora nós vamos trazer Jesus para a história aqui. Como é que é, gente? Esse é Jesus? Ainda bem, né? Ainda bem, né, pastor? Pois é, gente. Esse é o Antônio. O Antônio pensa que é outra pessoa. Ele tem transtorno ou não tem? John Lennon foi assassinado por uma pessoa que tinha transtorno de identidade. A pessoa que matou o John Lennon, o assassino, achava que ele era o John Lennon. Então ele precisava matar o John Lennon verdadeiro para que a população reconhecesse ele como John Lennon. Então pensa comigo aqui agora, gente, vamos fazer uma brincadeirinha como se fosse uma sala de aula, né? Bom, uma pessoa que pensa que é outra pessoa, tem transtorno ou não tem? Vamos lá, turma, cadê a sala aqui, hein? Vamos lá, uma pessoa que pensa que é outra pessoa, tem transtorno ou não tem? Então, um homem que pensa que é Jesus, tem transtorno ou não tem? E se agora o Antônio, ao invés de ser Jesus, quiser ser Maria Madalena, tem transtorno ou não tem? Só acrescentou gênero, transtorno de identidade, mais um, transtorno de identidade de gênero. Mas nós vivemos num país democrático, nós vivemos sobre a base do direito, nós vivemos sobre hoje chamado de uma democracia. E nessa democracia, o direito e a democracia ocidental, ela está firmada e feita através de 3 pilares. Número 1, a filosofia grega. Todos nós estudamos na faculdade a razão, nas escolas, faculdade, a razão, o pensamento, Sócrates, Platão e daí para frente. Segundo ponto é o direito romano. Quem estudou direito sabe que a base do nosso direito é o direito romano. E o terceiro ponto que se diferencia de todas as outras democracias do mundo é chamado os nossos valores judaicos cristãos. Então, a filosofia grega, o direito romano, os valores judaicos cristãos. Nesse chamado de valores judaicos cristãos e na nossa democracia, nenhum de nós tolera perseguição por quem seja, por causa do seu credo, por causa da sua opção sexual, por causa da sua cor, da sua raça, da sua etnia. A nossa democracia, ela trabalha para proteger a vida de todos. Ou seja, nós ainda vamos além do que alguns grupos, porque nós defendemos a vida desde a concepção. Ou seja, nós não temos problema com sexualidade de adultos. Nenhum de nós tem. O problema é do adulto. O que nós não aceitamos é que sexualidade de adultos seja ensinada para crianças. Essa é a nossa luta. Próximo. Por quê? Porque a sexualidade de adultos traz confusão na mente das crianças. Uma criança se vê de um jeito que ela é. A criança com 2 anos de idade, na hora que ela já se entende.
Você vai dar banho nela, ela sabe, menino ou menina. Mas na escola, e hoje em Belo Horizonte, a partir de 3 anos de idade, já estão problematizando a masculinidade do menino, problematizando a feminilidade da menina. É um programa chamado para desconstruir a heteronormatividade. Mas o que é isso? Eles dizem que o mundo ele é heteronormativo e precisa acabar com essa heteronormatividade que foi criada pelos homens, e para isso precisamos desconstruir o que é masculino e o que é feminino. E a ideologia de gênero traz muita confusão na mente de criança. Se para nós já é meio complicado, imagina para a criança. No sul de Minas, uma mãe me procurou depois de uma palestra, falou que ela quase teve problema com a polícia, porque ela quase saiu na mão, realmente, vamos dizer, com a professora. Porque o filho dela chegou em casa, 5 anos de idade, com uma boneca. Aí ela virou para o menino e falou assim: mas que é isso, filho? Quem te deu essa boneca? Seu colega? Sua amiga? Não, minha professora. Mas como assim, filho? Sua professora vai te dar? Isso é coisa de menina. Ah, mãe, a senhora não sabe de nada. Minha professora até falou: vocês não entendem nada, o mundo mudou, as coisas acabaram. Filho, você é evangélico. Ih, mãe, ela falou que isso tudo não vale mais nada. Isso aí é coisa do tempo dos nossos avós. E olha, mãe, eu quero mudar meu nome. Ela falou que eu posso mudar o nome. Então você imagina a mãe tirando satisfação como uma professora do seu filho de 5 anos de idade. Próximo. Aqui nós temos a comprovação da própria Inglaterra, que trouxe o crescimento de disforia de gênero, que é o transtorno da identidade de gênero nas crianças, por causa do ensino da ideologia de gênero nas escolas. Próximo. O que não se fala? Nós entendemos, e a própria ciência, amanhã eu vou mostrar para vocês um vídeo de uma mulher que escreveu um livro nos Estados Unidos chamado Dano Irreversível. Nesse dano irreversível, o que ela comenta? Que hoje 2% das adolescentes no ensino médio já se dizem transgêneros. E quais são os casos, ou por que elas se dizem? Número 1, influenciadores digitais. Número 1, influenciadores digitais. Número 2, colegas de sala. Aqui na cidade de Candeias, ao lado de Campo Belo, eu ministrando numa igreja, acabou a palestra, os meninos estavam todo mundo perto. Para mim não faz diferença, até crianças de 3, 4, 5 anos, para nós não faz diferença ouvir a palestra. Nós não estamos falando de sexualidade, nós estamos falando sobre o que está acontecendo nas escolas hoje. E eles disseram que na escola os colegas estão chipando os meninos e as meninas. Aí eu disse: olha, você desculpa que eu estou ficando velho, eu não sei o que é isso não. Né? Alguém sabe o que é chipar? Né? Eu entendia que era do celular, né? Devia ser o chip, né? Não, chipar é colocar junto, é fazer um namoro. Menino com menino, 11 anos de idade. Menina com menina, 11 anos de idade, cidade de 5 mil pessoas, 5 mil habitantes. Então você imagina o que está acontecendo. O outro me procurou dizendo que hoje no ensino médio já chegam para o menino e perguntam assim: qual o seu nome? O menino responde e eles já perguntam: qual é a sua orientação sexual? Por quê? Porque já querem jogar a pessoa logo na parede. Ou você faz parte, ou você defende essa nomenclatura, legenda, ou você é homofóbico. Hoje já é assim, não tem mais em cima do muro para a turma não. E a grande diferença é o seguinte: essas crianças que passam pela disforia de gênero, isso é comprovado hoje pelo estudo científico dos 2 aos 4 anos de idade. Se não forem influenciados, se não forem encorajados, o que acontece normalmente? O menino de 2 anos de idade vai chegar à sua puberdade, vai desenvolver os seus hormônios masculinos, vai ter atração pelo feminino. A menina vai desenvolver os seus hormônios femininos e vai ter atração pelo masculino, como é a natureza. Nós podemos observar que todos os animais da natureza deixaram de ser lá os puppies, começam a crescer, desenvolvem os seus hormônios e têm atração pelo sexo oposto normalmente. Mas o que eles querem? Encorajar, e vão usar todas as estratégias. Próximo. Aqui é Judith Butler, essa é a famosa filósofa hoje da ideologia de gênero, da teoria queer. E o que ela diz? Isso é um problema altamente debatível e precisa ser problematizado. Quem é da área de educação entende muito bem essa palavra
problematizar. Isso é utilizado hoje na educação. É um questionamento, é o repensar uma situação. Próximo. Como que eles vão fazendo? Esses são materiais hoje que em Belo Horizonte estão utilizando. Já treinaram mais de 2.000 professores em Belo Horizonte. Belo Horizonte tem na Secretaria Municipal de Educação, CAPES, Centro de Aperfeiçoamento de Professores de Educação. Mais de 2.000 já foram trabalhados e já estão treinando gente de todos os estados e do interior de Minas Gerais. Aqui são as diretrizes de educação para as relações de gênero na rede municipal de Belo Horizonte, infantil. Próximo. Aqui alguns exemplos do Plano Municipal de Equidade de Gênero. Ano passado foi acabar a eleição, o prefeito fez o decreto para criar isso aí. Ou seja, ele esperou o momento, acabou a eleição, bom, agora eu posso fazer. E graças a Deus nós conseguimos com uma ação e conseguimos um mandado de segurança para que fosse suspenso o Comitê de Equidade de Gênero. Eles distribuíram em 15 secretarias dinheiro, cargos para utilizar em todas as pastas. Da educação, saúde, assistência, cultura, segurança, todas as pastas têm que trabalhar a teoria de gênero hoje. Só que ficou suspenso até que venha a próxima decisão. Próximo. Da onde que vem essa estratégia? Vem da Agenda 2030 da ONU. Mas na Agenda 2030 da ONU são 17 objetivos. O objetivo número 5 é empoderar mulheres e meninas cada vez mais. Só que, lembra que eu falei com você sobre sofismas? Eles pegam uma ideia e utilizam em defesa de outro argumento. Próximo. Hoje, em vez de ser mulheres, o Plano Municipal de Equidade de Gênero entende por mulheres o plano mulher cisgênero, travesti e transgênero. Ou seja, o travesti e o transgênero têm mais direito que as mulheres em Belo Horizonte. Próximo. Aqui são atividades, para vocês verem o que eles estão fazendo hoje. São atividades, roda de conversa, oficina pedagógica. O professor, olha lá gente, público-alvo, estudantes e adolescentes. O professor pode ajudar os estudantes a construir a identidade masculina e feminina. Você já imaginou isso? O professor que vai construir a sexualidade das crianças. Próximo. Aqui mostrando alguns exemplos de materiais didáticos que estão para todos os lados. Na cidade de Ilicínia, nós já tivemos um vice-prefeito que é cristão, mandou recolher todo o material. Isso aí vai virar briga para todos os lados, mas tem que ser assim. Tem que levantar e tomar posicionamento, porque os pais pediram para retirar o material da escola pública. Próximo. Agora você imagina, isso aqui é um livrinho para 4 anos de idade. Mamãe nunca me contou. Número 1, que ela saiu grávida de uma escola conservadora. Próximo. E como que a criança imagina que os pais ficam em casa? Já imaginou seu filho de 3, 4 anos de idade lendo esse livrinho? Mãe, vamos ler o livro comigo. Próximo. Aqui falando sobre gênero, mais um. Homossexualidade, próximo. Feminismo. Eu estava fazendo essa palestra aqui na igreja da Assembleia de Deus, numa reunião de pastores. Um dos pastores se levantou e falou que aqui em Timóteo está sendo levantado 200 meninas de 12 a 17 anos para promover as meninas num viés feminista. Ou seja, o que eles querem fazer com o feminismo na mente de meninas de 12 a 17 anos? Isso hoje é rasgado e aberto. Se ninguém se manifestar, vão fazer isso com os seus filhos aqui na cidade. Próximo. Aqui alguns exemplos de escolas e materiais didáticos que as professoras fizeram. Nós sabemos, né, gente, nós tivemos excelentes professores, mas nós sabemos que existem militantes travestidos de professores. Aqui a professora pegou a Bíblia, colocou fogo nela, rasgou, pegou as crianças e escreveu que os pastores são ladrões, os padres são pedófilos. E ela ensinou também como fazer aborto. Próximo. Ela ensinou as crianças como fazer aborto. Então, tenta imaginar isso em sala de aula para criança, né? Próximo. Gênero e diversidade na escola. Próximo. Vestido ou pelada, quero ser respeitada. Isso aqui, Colégio Pedro II do Rio de Janeiro,
Tentaram fazer isso em Itabira e também em Ravenna. Me ligaram e eu falei que eles poderiam ir na Secretaria de Educação e questionar, e não fizeram. Porque se você levantar para questionar, eles não fazem. Mas eles vão fazer caladinho se você não falar nada. Criaram a sexta-feira do Dia da Diversidade. Então, na sexta-feira do Dia da Diversidade, os meninos vão vestidos de meninas e as meninas vão vestidos de meninos. Próximo. Aqui o material didático de uma escola de Belo Horizonte, um irmão me entregou esse material. O livro, Somos Todos Diferentes, Convivendo com a Diversidade no Mundo. Mas o livro é extremamente preconceituoso contra os cristãos. Olha lá. Os evangélicos não veem televisão, não vão ao cinema ou festa, os católicos fazem jejum toda sexta-feira de quaresma. O grande envolvimento emocional, racional com uma determinada religião, porém, tem levado muitos a acreditarem que ela é a única e verdadeira. Próximo. Olha lá. Isso é a conversa no livro do pai lendo com o filho. Filho, o que você entendeu de tudo que você estudou? Que o fundamentalismo é um modo de viver a religião, seja ela que for protestante, católica, islâmica ou israelita, e que todos julgam que são os únicos certos. Essa tal certeza faz com que as pessoas sejam intolerantes com outras religiões, chegando até a perseguir e matar pessoas. Vocês conhecem aqui no Brasil, ou aqui em Timóteo, alguém que foi perseguido e morto por causa de religião? Mas estão ensinando isso para as crianças de Belo Horizonte. Fizeram um movimento dos pais e recolheram o material. E toda vez que você vai questionar na escola, a diretora fala que não sabia. Né? Parece que é um argumento comum, né? Toda vez que pega alguém no crime, hoje em dia, eu não sabia. Próximo. Aqui mostrando hoje desenhos e materiais para criança. Agora imagina a idade para essas crianças. Próximo. Because every letter in LGBTQ+ is equal, and black and brown represent the queer and trans people of color. Be true to you. Be true to you. Hey Blue, look at all these families. It's time for a pride parade. Families marching one by one, hurrah, hurrah. This family has two mummies, they love each other so proudly, and they all go marching in the big parade. Love is love, you see it, everyone should love proudly, and we'll all go marching in. Oh, thanks Blue. Happy Pride Month. Para que idade que são esses desenhos? É aquela idade, né, que você põe o nenenzinho numa cadeirinha para ver televisão, para não incomodar. Vamos ver se ele fica quietinho, né? Próximo. A própria indústria agora de brinquedos descobriu o ramo. Então os brinquedos agora preparados para bissexualidade ou sem gênero. Próximo. Até o super-herói agora criou um outro ar, né? Próximo. Filho de Maurício de Souza e o marido vão criar agora uma série LGBT para a Turma da Mônica. E aqui, isso são eventos de educação infantil, filmes e brincadeiras infantis. Isso aqui é uma escola pública. É como eles querem ensinar a sexualidade nas escolas. Próximo. Aqui é um filminho, eu queria que vocês prestassem bastante atenção, que eu vou mostrar para vocês e provar para vocês como que se levanta um argumento e utilizam para fazer uma teoria que eles querem. Próximo. É a Ana e esse é o João. Eles vão nascer no mesmo dia, do mesmo ano e na mesma família. Eles serão gêmeos e vão fazer tudo juntos. Mas quando eles crescerem, isso vai mudar. A Ana vai andar sempre de rosa porque ela é menina. E o quarto do João vai ser todo azul, que é cor de menino. A Ana vai ganhar bonecas e uma fantasia de princesa, porque ela é menina. E o João vai ter um monte de carrinhos, porque ele é menino. Ela vai fazer aulas de balé. E ele vai jogar futebol. Ela vai cuidar da casa e servir o irmãozinho no almoço.
Ele não vai ter essa obrigação, porque isso é coisa de menina. O importante é que ele seja bem-sucedido. Já a Ana vai ter que estar sempre bonita. E quando ela for trabalhar, vai ganhar menos do que ele. Ou seja, eles vão crescer num mundo em que os homens pensam que têm mais poder que as mulheres. E por causa disso, acham que podem fazer o que quiserem com elas. Calma aí, como assim? Você percebe como todas essas diferenças de tratamento deixam as meninas em desvantagem e ainda por cima fazem delas um alvo fácil? Estima-se que o Brasil tenha 500 mil de casos de estupro por ano. 2/3 das vítimas são meninas com menos de 13 anos, como a Ana. E como resolver isso? E se a gente encontrasse uma nova maneira de educar nossas crianças? Em casa, na escola, em qualquer lugar, criar ambientes com direitos e oportunidades iguais para todos. E assim, dividir responsabilidades e tarefas de modo justo, para que no futuro o João não ache que tem mais poder que a Ana. Então vamos pensar num argumento, né? Quando a gente assiste esse filme, a gente já fica até com raiva de homem, não fica? Até a gente que é homem pensa assim, pô, mas que mundo é esse? Eu não vivo nele, não é? Mas aqui já coloca de uma forma que o homem não presta e a gente precisa salvar as meninas. A gente sabe que tem muita coisa que precisa ser mudada, mas não dessa forma. Argumento: hoje 500 mil crianças e mulheres sofrem violência no país, mas ao invés da gente educar as crianças para que elas aprendam a respeitar o próximo, nós vamos mudar a educação. Então vamos mudar a educação. Como assim? Precisamos mudar a forma da educação. Como? Que cor que as crianças terminam? Amarelo. Não existe mais rosa, não existe mais azul. São todos agêneros, todos sem gêneros, todos sem sexualidade. Vocês estão entendendo aonde está indo a educação? Próximo. Isso aconteceu agora em Belo Horizonte, ano passado, que nós conseguimos também derrubar. Gente, em todas as cidades, as pessoas às vezes pensam que política é só eleição. Política, pensa que é candidato que vai ter eleição. Política pública se constrói todos os dias, principalmente nos conselhos. Belo Horizonte teve o Fórum de Educação. Então se reúnem por regionais, vão os delegados, participam das reuniões, votam em várias temáticas, depois elegem os delegados finais e apresentam uma resolução, e que a secretária de Belo Horizonte apoiou. E nessa resolução em Belo Horizonte estavam implementando de forma transversal em todos os currículos escolares orientação, diversidade sexual e gênero. Coloca para a gente aí. A Secretaria de Educação da capital pediu um reexame de 2 artigos do Conselho Municipal de Educação que dispõem sobre as diretrizes operacionais para a organização e o funcionamento do ensino fundamental. Um dos pontos trata de temas como sexualidade e orientação sexual. O despacho da Secretaria foi publicado hoje no Diário Oficial de Belo Horizonte. O despacho da Secretaria Municipal de Educação pede que sejam reexaminados 2 artigos de um ato que foi homologado em agosto deste ano. Um desses artigos diz que devem ser incluídos, permeando todo o currículo de forma interdisciplinar, temas transversais relativos, entre outras coisas, à sexualidade, gênero e orientação sexual. O vereador Fernando Borja, do Avante, disse que a reavaliação dos artigos foi um pedido da bancada cristã. Nós entendemos que sexualidade é algo muito natural. Fala sobre sexualidade humana, fala sobre a procriação humana, fala sobre doenças sexualmente transmissíveis. Nós não temos problema nenhum contra isso. Mas gênero, só existe 2 tipos de gênero, o gênero masculino e feminino. E diversidade ou orientação sexual, nós cremos que isso não pertence à escola se intrometer. Próximo. Aqui, gente, nós temos qual que é a nossa defesa? Esse é o tipo de documento que nós desenvolvemos. A educação da sexualidade na escola. Número 1, deve ter uma base científica comprovada. Nós vamos ficar ensinando sexualidade por teoria para as nossas crianças? Alguém cria uma teoria, nós vamos ensinar. Então,
base científica comprovada, deve respeitar a faixa etária. Nós sabemos muito bem, nós temos até um projeto de lei em Belo Horizonte, chamado Infância Sem Pornografia, é um projeto do Guilherme Shelby, não sei se vocês já viram falar, procurador da República, aonde não permite erotizar e sexualizar as crianças com materiais, seja de áudio, vídeo, escrito nas escolas. Terceiro, não deve ter um viés preferencial do professor, não pode favorecer a erotização precoce, deve ser autorizada pelos pais e, por fim, não deve ser ideológica. Se o pai quiser ensinar, é outra história, mas intrometer na educação dos filhos dos outros, sem autorização dos pais, é inconcebível. Aqui nós temos um material mostrando do ECA, criança e adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes da pessoa humana, sem prejuízo da sua proteção integral, e a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual. A legislação protege as nossas crianças e a educação pela família, até da sua espiritualidade. Próximo. Aqui, os direitos do pai na formação moral e religiosa dos seus filhos. Artigo 12 da Convenção Pan-Americana dos Direitos Humanos. A liberdade de consciência e religião. Os pais, quando for o caso, os tutores, têm o direito que os seus filhos recebam educação religiosa e moral que esteja de acordo com a sua convicção, e não com a convicção dos outros. É lei. Toda publicação e informação dirigida, crianças devem respeitar os valores éticos da família, Estatuto da Criança e Adolescente. Próximo. Aqui mostrando algumas leis. Esse aqui eu vou falar amanhã, sobre Estado laico. Próximo. Constituição, mais um. Nós estamos encerrando, Declaração Americana. Isso aqui é interessante. Aqui, a Declaração Americana pela American College Pediatrics. Eles dizendo o que a ideologia de gênero hoje pode ser ruim para as crianças. A sexualidade humana é um traço biológico e binário. São marcadores genéticos de saúde e não um distúrbio. Segundo, ninguém nasce com um gênero, todos nascem com sexo biológico. Próximo. A crença de uma pessoa que ele ou ela é algo que não é, trata-se da melhor das hipóteses de um sinal de pensamento confuso, transtorno. A puberdade não é uma doença e hormônios que bloqueiam a puberdade podem ser perigosos. Nos Estados Unidos, no estado do Oregon, você já começa a fazer um tratamento com testosterona com a menina de 12 anos de idade, sem autorização dos pais. A menina vai no posto de saúde e já sai com o material de bloqueio hormonal. De acordo com o DSM, cerca de 98% dos meninos, 88% das meninas confusas, lembra lá, a disforia de gênero, transtorno de identidade, com o próprio gênero, acabam aceitando o seu sexo biológico depois que passam naturalmente pela puberdade, se não forem encorajados a outra coisa. Próximo. A criança que usa bloqueadores na puberdade para personificar o sexo oposto, aqui vai mostrando os problemas sexuais de saúde. Taxa de suicídio são 20 vezes maiores entre essas pessoas. Próximo. Condicionar a criança a acreditar com a vida inteira que personificação química e cirúrgica do sexo oposto é normal e saudável é abuso infantil. Próximo. Aqui nós chegamos de novo na Judith Butler. Olha que interessante isso aqui. Passaram a combater a família monogâmica estável, porque a família monogâmica estável é um obstáculo para a liberação sexual da mulher. Alguns de vocês talvez assistiram um vídeo do padre Christian de Divinópolis. O padre Christian de Divinópolis, ele foi num dia pregar e levou uma folha e ficou mostrando aos membros da igreja dele, que um casal o procurou e que o filho de 13 anos de idade estava no quarto conversando com uma colega que tem um namorado. E a colega convidando o menino para fazer parte do trio. 3, namoro a 3. E aí os pais foram perguntar para o filho, mas filho, que negócio é esse? Onde é que vocês inventaram isso? Não, pai, está aqui, tirou uma folha. A professora de sexologia nos deu aula hoje sobre todos os tipos de poliamor. E eu achava que era um tipo. Não, tem dezenas de tipos de poliamor. Dezenas. Tem em N, em Z, 2 homens homossexuais com uma mulher hétero, 2 mulheres homossexuais com um homem hétero, 2 héteros, 1 homossexual, 4, 6, tem de todos os jeitos.
Aí aqui, afirmam que a família patriarcal é opressora. Aqui é muito interessante, gente, que nesse ponto, é o fio da meada da luta deles. O problema hoje é o patriarcado. Já ouviram isso? A nossa sociedade é patriarcal. Patriarcal é pai, mãe e filho, mais nada. Mas por que ela é opressora? Quem aqui tem criança? Quem tem filhos aí, né? Quando sua criança começou a andar, você não fica mais assentado, não é verdade? Ou seja, vai na cozinha, abre a gaveta, pega a faca, pega o garfo, pega copo, se puder, vai quebrar o copo, pega o fósforo e acende, é ou não é? Se chegar no fogão, ainda puxa o leite quente, a panela de fogão, a frigideira, não é? Aí entra no banheiro. O menino vai, o menino imita pai, não imita? Pega o creme de barbear, o sabãozinho, passa na cara, finge que está fazendo barba, aí pega lá o perfume da irmã, o batom da mãe, a maquiagem e começa a brincar. Aí você vira para a criança e fala assim: filho, isso é coisa de... Todos vocês são opressores. Todos vocês. Vocês são família patriarcal. Porque o pai dizer, isso é coisa de mulher, isso é coisa de homem, é opressão. Para nós, é o direito de educar os nossos filhos de acordo com as nossas convicções. E eles usam esse argumento. Por isso que a nossa irmã Damares Alves apanhou a vontade de Globo e todas as mídias do Brasil no dia que ela falou que menina veste rosa, menino veste azul. Vocês lembram disso? Ainda teve alguns irmãos que acharam ruim com ela, hein? Próximo. Aqui, gente, nós vamos encerrar com esse, que amanhã nós vamos dar continuidade. Aqui é o Congresso Nacional discutindo sobre projetos de lei. E no Congresso aqui é um seminário LGBT infantil. Queria que vocês prestassem atenção, me ajuda com o som aí, que é muito importante agora. E no final tem que aumentar um pouquinho, que tem um problema no som. Pode abrir. Gostaria de iniciar abordando um tema um tanto controverso, que é o da sexualidade infantil. As brincadeiras sexuais infantis também podem envolver os outros, meninos buscando conhecer os corpos de outros meninos e meninas buscando conhecer os próprios corpos e o de outras meninas e meninos. Então, quando meninos e meninas brincam, inclusive sexualmente em seus corpos, com outros meninos e meninas, eles não estão sendo gays ou lésbicas quando fazem isso com pares do mesmo sexo. Não é disso que se trata. Que deixem as crianças brincarem em paz. Isso as tornará adolescentes e adultos mais inteligentes e potencialmente mais perspicazes no enfrentamento e na transformação do mundo que lhes deixamos como herança. Nós temos que lutar para que esse projeto chegue no chão da escola, porque é lá que ele tem que chegar mesmo. Trabalhar gênero e sexualidade não tem idade mínima. Na verdade, a gente está falando de questões que têm a ver com todas as faixas etárias. No ensino fundamental, a gente pode trabalhar de diferentes maneiras. Cada vez que alguém vai ao fundamento dessa cultura, que é a Bíblia, e toma a Bíblia ao pé da letra, a gente pode chamá-la de fundamentalista, sem medo de ser feliz. Desde projetos fundamentalistas religiosos, esses desgraçados, eles têm um poder político de projeto que só está se consolidando. Mas eu sei que eu estou disposto a pegar em armas se preciso for. Se instalar uma teocracia no Brasil. Eu quero dizer ao Jean que estou aqui para te ajudar também na dessacralização do casamento, viu? Casamento civil igualitário vai dar muito trabalho, porque essa desgraça dessa palavra está eivada de sentimento cristão. Tem que passar pela religião. Tem que passar pela desconstrução dessa base judaico-teológica, dessa coisa que nós chamamos de teologia inclusiva, que tem que desconstruir todos esses valores mofados que nós aprendemos até aqui. Sem a desconstrução da cultura judaico-cristã, nesse sentido positivo, né? Talvez trazer uma nova, trazer um novo tipo de cristianismo, nós não vamos conseguir, Porque esse povo é um povo completamente
eu não vou dizer cego, mas convencido de que o que isto aqui diz é verdade. E eles são convencidos disso em suas igrejas, e eles não largam a fé. Uma professora, eu ouvi falar em educação infantil, eu falei, meu Deus, é utópico, mas como seria bom, uma professora de educação infantil, você pensa que ela larga a Bíblia dela na cabeceira da cama? Ou um professor de segundo grau larga a fé dele no quarto, na hora antes dele ir para a escola? Não, vai junto com ele, porque a fé o constitui. A fé, a profissão de fé é algo que nos constitui. Será que a gente conseguiria imaginar ou acreditar crianças brincando sexualmente com seus corpos nas escolas? E menino com menino, não são gays. Menina com menina, não são lésbicas. Que isso tem que ir para o chão da escola. Hoje não é a partir de 6 não, hoje são a partir de 3 anos, 3 anos de idade. E que quem acredita na Bíblia é fundamentalista. O casamento, família, precisa ser dessacralizado. Que a cultura judaico-cristã, os valores estão mofados. O mundo hoje não aceita esses valores. Por isso, esses valores precisam ser desconstruídos. E para desconstruí-los, eles têm que mexer no Evangelho. Hoje é o que nós estamos vivendo. Nós vamos parar por aqui. Amanhã, garanto para vocês que é melhor do que hoje, porque a maior parte amanhã é pauleira também. Mas amanhã eu mostro a solução. O que a igreja pode fazer para transformar a situação que nós estamos vivendo dentro da lei, dentro da regra, dentro do jogo. Nós temos condições de mudar tudo. O que aconteceu há muito tempo é que tudo foi trabalhado de uma forma escondida, ninguém sabia, todo mundo pensando no politicamente correto. Então não vamos mexer com isso não, que nós somos politicamente corretos. O politicamente correto é apenas outro nome que utilizaram hoje em dia para trazer pessoas para a causa. Amém, irmãos? Então amanhã a gente vai dar continuidade nesse ponto, e eu tenho uma palavra especial para vocês amanhã. Se quiserem, pastor, passar para uma área de perguntas, pode ficar à vontade. Fica todo mundo meio assim preocupado, né? A gente pode ter certeza, nós temos mais do que a solução, viu? Nós temos a resposta. E aqui, gente, se vocês quiserem mais uma vez, esse aqui da Gildinha, eu só tenho mais 9, não tenho mais não. Esse aqui da Marisa Lobo ainda tem mais alguns. Se quiserem depois no final, é só procurar o maninho ali. Quem não recebeu esse aqui, é só levantar a mão. Lá atrás ali vocês podem pegar. Às vezes querem levar mais um pouquinho para a sua igreja, pode levar também. Alguém tem alguma pergunta que queira dirigir o pastor Fernando? A gente diz quando o pessoal não pergunta. Tem a pergunta? Vai no microfone. Tem 2 microfones. Todo mundo ouvir. Eu acredito, até que a pergunta que eu vou fazer seja respondida amanhã. Mas se a gente percebe este comportamento dos professores na escola, o que fazer legalmente em relação a esses professores? Porque às vezes a gente percebe uma situação, sabe de uma situação, e o que se escuta é que nós não podemos fazer nada, porque seria perseguição. O que fazer? Essa sempre é a estratégia do inimigo. Não pode fazer, não tem o que fazer. Tem e muito. Exigir os seus direitos. Número 1, ir na professora. Número 2, ir na diretora. Número 3, se não continuou, nós temos uma notificação extrajudicial dizendo, se fizer de novo, vai ser processado.
A lei está do nosso lado. O problema é que dizem para todo mundo: vocês não devem fazer isso, vocês não podem fazer isso, o mundo é assim mesmo. Não é não, não é não. Você tem o direito de exigir os seus direitos. Fica todo mundo ensinando todo mundo sobre direito do consumidor. Agora, na hora de falar sobre direitos sexuais, eles querem engolir, fazer a gente engolir. Então, é exigir os direitos. No sul do Brasil, por exemplo, um professor foi mandado embora pela prefeitura porque os pais denunciaram o professor. Praticamente ele botou um filme pornográfico na sala de aula. Praticamente, foi isso que aconteceu. Então, existe a lei. Nós temos que exigir a lei. Essa é a nossa batalha. Amanhã vocês vão verem um vídeo a gente mostrando as ameaças que nós estamos vivendo hoje sobre a nossa liberdade de pensamento, de expressão e de culto de religião. Vamos mostrar várias coisas que estão acontecendo, e aconteceu em Belo Horizonte quando quiseram processar o Colégio Batista. E eu vou mostrar para vocês amanhã o que nós fizemos. Mas literalmente, irmão, exigir o seu direito, procurar o professor, se fizer de novo, ir para cima mesmo, processar. Agora, outra coisa, gente, você tem que ter um nível de relacionamento com seus filhos aberto, porque professor fala para o seu filho: não conta para o seu pai. Eles falam, não conta para os seus pais. Então, se você virar para eles e falar: filho, fica com liberdade, conta para a gente. Algumas pessoas falam para mim assim: que idade que eu já começo a falar para os meus filhos sobre sexualidade? No momento que começar a entender, irmão. Por quê? Infelizmente, eu estava com o Ramon, ex-presidente da convenção, em Uberlândia, numa reunião de pastores. Depois um dos pastores me procurou e falou assim: Fernando, um dos pastores da minha igreja, o melhor amigo que eu tenho, a filha de 16 anos falou que é lésbica. Aí eu perguntei para ele assim: quando foi que na sua igreja vocês falaram sobre sexualidade para as crianças? A gente não fala. Se não fala, eles vão aprender a sexualidade lá fora e achar que é a única, e acha que lá fora é normal. Então hoje em dia as meninas vão para a festa, o selinho de menina com menina, dormir menina com menina. Cuidado com os seus filhos dormir na casa dos outros. Cuidado. A homossexualidade, principalmente o lesbianismo, está explodindo nas igrejas. Mas por quê? Porque elas têm desejos sexuais? Não, modismo. Hoje virou rito de passagem entre os meninos. Dá um beijo no outro, quero ver. Está virando isso. Então tem que ter liberdade com os seus filhos, de falar o que precisa falar e falar o evangelho. Filho, Deus criou você homem, Deus criou você, filha, mulher. E a Bíblia fala que Deus, ao criar o homem, planejou tudo de bom, mas o pecado separou Deus do homem, e eles caíram. E tem gente que não aceita que Jesus veio ao mundo para morrer por nós, para poder nos conciliar de novo com Deus. A mensagem do evangelho. Mas filho, se você quer ter uma vida abençoada, a Bíblia diz: crê em Jesus, obedece Jesus, porque a Bíblia diz em Deuteronômio: se você obedecer, será abençoado, se você desobedecer, será amaldiçoado. Nós temos que pregar o evangelho puro e simples para os nossos filhos. Eu falo para os meus filhos: olha, filho, vai chegar o dia que papai e mamãe não estão perto, você tem que aprender a se defender, desde novo, desde os 3, 4 anos, vocês têm que aprender a falar a linguagem deles e instruir, porque nós precisamos vacinar a criança, quanto mais cedo, melhor. Ô, gente, se alguém quer assinar o material lá, está ali com um rapaz, eu mando tudo para vocês, hein? É só pegar com ele ali. Muitas vezes as crianças não sinalizam, mas já estão sofrendo pressão de grupo. Quais os cuidados que a gente, enquanto igreja, precisa ter? Quais os passos que a gente precisa seguir para ensinar dessas questões no ambiente eclesiástico? A Bíblia diz, e todo mundo aprendeu: conhecereis a verdade? Eu fico feliz com esse ministério que Deus me deu, porque a gente consegue abrir os olhos da igreja. Enquanto vocês não sabiam disso aqui, parecia adormecido. Agora não, agora eu sei. A Bíblia diz que o que o atalaia tem que fazer? Se Deus não guardar a casa, em vão trabalha o sentinela. Nós temos que ser sentinelas. Agora, trazer para a igreja o conteúdo atual. Política, me perguntaram muito sobre política. Não deve falar de política na igreja. Depois que eu entrei para a política, virei vereador, eu entendi que
a instituição igreja e a instituição Estado não se mistura, não se mistura, mas religião e política necessita. O que é religião para nós? Valores judaicos cristãos. Será que a política precisa de valor judaico cristão? Falar a verdade uns aos outros, não se corromper, ajudar o próximo, cuidar do outro. Gente, política precisa e muito de pessoas de valores. Aí, o que precisa fazer? Levar a criança ao conhecimento, porque ele sabendo, ele vai entender e se proteger. Tem muitos jovens que, depois de uma palestra, uma mãe me procurou, acho que em Juiz de Fora. Aí ela virou, ela estava junto com a filha de 15 anos. Aí ela falou assim, eu queria te falar um negócio. Aí ela ia contar, ela falou, fala você, filha. A menina virou para mim e falou assim, agora eu entendi o que estão fazendo comigo na escola. De quê? Um ambiente eclesiástico, quem decide é a autoridade eclesiástica. E a autoridade eclesiástica ouve a assembleia. O que decidir dentro da igreja se faz. Gente, será que, por exemplo, nós estamos passando pandemia. Vão perguntar para a Assembleia Geral se a gente pode falar sobre pandemia na igreja? Alguém perguntou isso? Não, porque é uma necessidade. Nós temos que orientar nosso rebanho sobre pandemia. Nós temos que orientar o nosso rebanho sobre uma pandemia de gênero. Porque o que vai acontecer é o seguinte, a geração que tolera isso, a próxima geração vai abraçar. Vocês estão entendendo? É o que está acontecendo. Nós fomos criados num ambiente seguro. Nunca imaginei essas coisas quando eu era criança, porque nós fomos criados protegidos. As nossas crianças não estão tendo proteção. Só que, como elas estão sendo expostas a esse tipo de conteúdo, nós temos que apresentar a essas crianças o conteúdo de Deus. Sexualidade do mundo, como é que é a sexualidade de Deus? A política do mundo, como é que é a política de Deus? Eu lembro quando eu era menino, o primeiro livro que a gente era doido para ler e não podia ler, que a gente era muito novo, Tim LaHaye, O Ato Conjugal. Vocês lembram disso aqui, gente? Era obsceno, não podia ler não. Está até rindo ali, ó. Não podia. Hoje os meninos pegam o telefone e assistem pornografia. Como é que nós vamos responder à altura, o conteúdo? Tem que explicar. Filho, isso é pecado. Isso não é bom para a sua saúde mental, psicológica. Temos que falar de tudo. Se não tivesse um assunto desse, a gente não precisava falar. Mas como lá fora estão permeando a mente das nossas crianças com uma versão do mundo, nós temos que apresentar a versão de Deus. Não é? Joia? A minha dúvida é que sempre quando a gente está falando sobre esse assunto de gênero, a gente parece que se envolve a filosofia que está por trás disso com a questão política. Parece que sempre a gente fala numa questão política. Como a gente está vivendo um tempo polarizado, sempre parece que se você está falando de gênero, você não é um cristão falando de gênero, você é um direitista falando de gênero. E muitas das vezes, como já teve algumas respostas aqui, parece muitas das vezes que a gente recorre ao Estado para valer os nossos direitos, como se o Estado não fosse algo que a gente criou e como se os direitos não tivessem um valor superior. Talvez, eu entendo que esse debate político ele esteja muito intoxicado por uma ideia errada de Estado laico, como se o Estado laico estivesse acima de Deus, como se a nossa moralidade tivesse ser justificada no Estado laico. É possível a gente fazer essa abordagem sem ir tanto pela questão política? É possível a gente falar de identidade de gênero sem ter que recorrer ao Estado como algo que valorizasse a nossa opinião? Porque parece que a gente está pegando a religião transformando só em moralidade, como se ela fosse parte do Estado, como se ela não tivesse gerado o Estado. De que adianta o Estado se não tem povo? Né? Estado sem povo é nada. Né? Então a grande verdade é o seguinte, infelizmente hoje temos uma imaturidade política na igreja. Isso acontece, precisa ter maturidade para entender que a Bíblia está acima de tudo isso. Amanhã eu vou aprofundar muito nisso, quando fala sobre Estado laico. Por quê? O que é Estado laico? Tinha um amigo meu de Itajubá, ele é mestre, doutor, filósofo, escritor, o cara é um artista, pastor presbiteriano lá de Itajubá, e radialista e pastor. Aí chamaram ele para fazer uma palestra na escola estadual.
Aí ele entrou, começaram a falar, fulano de tal, doutor, mestre, escritor e tal, ele foi subir na escada. Quando alguém falou assim, pastor, um jacu lá do fundo gritou assim, o Estado é laico. Aí eu virei para ele e falei assim, por que você não falou? E daí? E daí se o Estado é laico? O que é Estado laico? A maioria do povo fala o que não sabe. Estado laico é o Estado que é isento, ele é neutro. Simples, jogo Atlético Cruzeiro tem um juiz. O juiz não vai favorecer o Atlético nem prejudicar o Atlético. A mesma coisa com o Cruzeiro. O Estado não pode financiar uma religião. O Estado não pode apoiar uma religião. E o Estado não pode prejudicar outra religião. Certo? Aí eu te pergunto, quem é o opressor, quem é o oprimido? Eu recebo denúncias direto do material escolar do Estado de Minas, feito pelo último governo, né? Esse é o problema, porque o último governo fez um tanto de trem errado, e na hora que aparece, parece que nós estamos contra aquele partido, mas foi o governo anterior. O PET ensina sobre religiões afro. Uma coisa é o conhecimento. Olha, gente, o hinduísmo nasceu na Índia, o budismo nasceu em tal lugar, o espiritismo, o kardecismo, mas na hora que fala de religiões afro, fazem até cerimônia de macumba na sala de aula, ensina cânticos para invocar demônios, e aí me fala, cadê o professor laico? O professor está fazendo ritual religioso em sala de aula, invocando demônios na vida dos meninos, e tem gente que fala, não gente, isso é politicamente correto, é porque nós vivemos um racismo estrutural. É um tanto de gente enganada pelo politicamente correto. O politicamente correto, gente, é outra palavra que o marxismo usou para enganar o povo. E o povo vai nessa. Amanhã nós vamos falar muito, nós vamos entrar nesse assunto e mais pesado, porque amanhã eu vou mostrar para vocês a estratégia que o inimigo fez. E vou mostrar para vocês como que a estratégia deles está dentro da igreja. Dentro da igreja, vocês vão, amanhã é igual que negócio, vocês vão conhecer a verdade e o olho vai abrir, porque abre mesmo. Então prepare amanhã para você aproveitar, traga todo mundo que você puder, porque amanhã, gente, nós vamos falar o que a Bíblia faz nessa situação. Não tem problema nenhum, é ótimo. E aí, irmãos, infelizmente, chega num momento, a Bíblia fala, por exemplo, dinheiro é pecado? Não, mas amor ao dinheiro é o pecado. O irmão nosso ser de um partido político é pecado? Não, mas o amor a esse partido político acima da palavra de Deus, esse cara perdeu a fé há muito tempo, e a gente ainda fica tolerando dentro da igreja, eu vou perder um irmão, que perca, sabe por quê? Ele pode estar contaminando aqui dentro muita criança e adolescente, porque olha, não se engana, presta atenção, vai chegar um momento que vão entrar aqui dentro da igreja, dentro dos jovens, porque eu sei que estão fazendo. Eles entram dentro da juventude, aprendem a fingir que são crentes, se envolvem no meio da juventude e disseminam heresias no nosso meio de política. E vai ter gente que vai entrar dentro da igreja, vai estar sentado aí, e dependendo do que o pastor falar aqui na frente, vai se levantar e vai se opor ao pastor. E eu estou ensinando os pastores, falar, pastor, se alguém levantar um dia no culto, e ele se opor a você, você vai com o maior carinho falar, ô irmão, o gabinete está aberto, eu vou marcar um horário com você, com maior alegria, eu ainda vou passar na padaria e trazer um pão de queijo para a gente tomar. Agora, perturbação de culto é crime, senta ou sai. Pastor, é isso mesmo? Ô irmão, nós estamos numa guerra e eles estão fazendo isso, então ou nós acordamos pelo fato que pode acontecer, ou então, o que nós queremos não é briga, queremos exigir os nossos direitos. Apenas isso, porque hoje inverteu a coisa, nós estamos sendo os oprimidos e tem gente que acha que a gente tem que ficar caladinho igual ovelha. Agora me responde, quem era Daniel? Quem era Davi? Quem era José? Quem era Elias? Quem era João Batista? Botava o dedo na frente do rei. Gente, está na hora da gente acordar e exigir os nossos direitos. Nós não queremos briga, nós vamos continuar pregando o evangelho, porque eu falo muito e amanhã vocês vão ver, o evangelho é inclusivo. É ou não é? Mas os céus é exclusivo. Somente o que é lavado pelo sangue do Cordeiro. Somente aquele que confessa Jesus como Senhor
Somente aquele que crê que Deus ressuscitou Jesus dos mortos. O que está meio a meio aí, meu irmão, está na hora de pensar se ele está indo para o céu ou para outro lugar. Mais alguma pergunta? Sim. Oi, queria fazer mais uma pergunta. Você trouxe um dado sobre 2/3 das adolescentes e a primeira razão são as influências dos influenciadores digitais. E também falou que as nossas crianças estão desprotegidas. Então, a gente enxerga aí essa porta aberta via o instrumento digital, celular, computador, etc. e tal. Qual é a sua palavra de orientação em relação à autoridade parental para as crianças e o uso dessas tecnologias? Exigir autoridade mesmo, exigir mesmo. Amanhã vocês vão ver o vídeo. Vocês vão ver o vídeo resumindo é o seguinte: número 1, o excesso de uso disso aqui, traz depressão nos adolescentes. Não se engane, excesso. Os meninos deitam na cama e ficam com esse negócio aqui ligado, essa luz excitando o cérebro delas. Excesso disso aqui traz depressão. E aí, outras coisas, ela vai, tira uma fotografia e posta. Aí ela sofre um bullying. Você está gorda, feia, o que você fez, não sei o quê, e a menina só ficando chateada. Aí os colegas falam, se você não está bem fisicamente com o seu corpo, é porque você é trans. É isso que eles falam. Então, aí ela mostra os influenciadores digitais, os colegas de sala e o ensino da ideologia de gênero nas escolas. Nós temos que lutar contra os 3. Número 1, filho, quem são os seus amigos mesmo? Com quem que você está andando? Porque com quem a gente anda, a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Quando eu era menino, minha mãe chamava todo mundo que não era bom para ela, falava, fulano é maconheiro. Quem era desse tempo aí sabe, né? Para falar mal, mas para falar mal mesmo dos amigos nossos, fulano é maconheiro, né? Cuidado com os amigos que as crianças andam, né? Influenciadores digitais, olha os artistas, o que os meninos estão cantando, o que os meninos estão assistindo, o que eles estão vendo. Essas temporadas, gente, de Netflix, tem uma que está passando aí sobre sexo, Sex Education, pelo amor de Deus, se você assistir, você fica com vergonha, e os adolescentes assistem, Globo, pelo amor de Deus, gente, entendeu? Tem que tirar isso deles. Então, é realmente proteger nesses 3 casos. Amanhã o vídeo esclarece bem isso. E nós, pais, gente, temos que exigir os nossos direitos. Aí alguém pergunta assim, eu corrigi meu filho, eu bati nele. Isso aí não é politicamente correto, nós vamos denunciar você. Denuncia. Eu prefiro salvar meu filho e ser denunciado. Entendeu? Gente, qual de vocês ficou revoltado porque apanhou aqui? Me conta. Eu conheço gente que é revoltado com o pai e com a mãe porque nunca corrigiu. Isso eu vi. Eu vi criança, eu conheci gente que se automutilou, tentou suicídio várias vezes, para que os pais dessem atenção para ela, porque não estava nem aí para os filhos. Agora, quem apanhou, meu filho, feliz da vida, porque o pai que ama, corrige. Então, quem apanhou muito, é muito amado. Minha mãe me amava demais. Irmãos, meu filho que eu bati bastante é pastor lá em São Domingos do Prata. Me deu muito trabalho. Obrigado, pastor Fernando. Eu sei que é uma coragem muito grande falar nesse assunto. Eu sentado ali olhando, falei assim, é difícil, tá?